Muito bem, amigos telespectadores e internautas da TV Paraná, estamos aqui dando sequência às entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Pontal do Paraná. Agora com o doutor Daniel Lemos, aqui de Pontal, aqui da cidade, aqui do município, que nos dá a honra de sua presença nos estúdios da TV Paraná.tv, aqui no Balneário Ipanema. Doutor Daniel, que bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, se apresentasse, o doutor, quantos anos, quantos filhos, e quem não conhece, conhecendo hoje o doutor Daniel, que vai ser sabatinado hoje aqui no programa da TV Paraná Entrevistas. Que bom tê-lo conosco, doutor Daniel. Obrigado pelo convite, Marcos. Obrigado, Taíco. Meu nome é Daniel Lemos, eu sou advogado, pós-graduado em Direito Processual, também cursei pós-graduação em Análise Ambiental. Tenho 2 filhas, sou casado, minha esposa é a Juliana. Eu moro em Pontal do Paraná desde 6 de março de 1999, estou aqui há 17 anos na cidade. E aqui ao nosso lado, nosso comentarista político, Altair Ferreira, o Taíco, que dispensa qualquer apresentação e já começa também com a sua pergunta. Seja bem-vindo, Altair. Quero agradecer a presença do doutor Daniel, dizer que a gente vai aqui procurar fazer perguntas que vão de encontro ao anseio da população. Não temos interesse nem A nem B, tem interesse de facilitar a vida dos candidatos e também dos eleitores, que aqueles que tiverem alguma dúvida vão assistir ao longo das nossas programações, nas redes sociais, no YouTube, na TV Paraná TV, e vão poder tirar algumas dúvidas e outras entrevistas também virão pela frente. Doutor Daniel, o senhor se sente capacitado e com condições de tocar esse município, caso seja eleito, no dia 2 de outubro? Taíco, como eu falei, eu tenho uma formação em nível superior, tenho pós-graduação, tenho larga experiência como professor docente. Eu cheguei na cidade para trabalhar como procurador jurídico concursado do prefeito Hélio Queiroz, com quem eu trabalhei, aprendi muito. Trabalhei como assessor jurídico do ex-prefeito Zé do Pontal, também por 2 anos, aprendi muito. Na época do prefeito Jimenez, eu prestei assessoria jurídica para ele, não só em campanha, mas também na Câmara Municipal como procurador jurídico da Câmara durante 2 anos. Posteriormente a isso, eu fui procurador jurídico ambiental do município de Paranaguá, com o então prefeito Mário Roque, que foi uma grande lição na minha vida trabalhar com ele. Posso dizer que eu tenho o conhecimento técnico e a experiência e a vivência na área pública para gerir uma cidade. Me sinto, sim, em condições de gerir essa cidade. Eu gostaria de saber, doutor Daniel Lemos, o senhor já se apresentou, um belo currículo. Eu queria saber qual será o perfil também, caso o senhor seja eleito, dos seus secretários e diretores municipais. O perfil dos secretários e dos diretores vai ser um perfil técnico e político, né? Vão ser pessoas que têm o conhecimento técnico na sua área e também a sensibilidade política para gerir a cidade. Não é só uma questão técnica, você tem que aí balancear o conhecimento técnico e a capacidade de administrar politicamente a cidade também. Doutor, o Brasil a população foi às ruas, tantas outras medidas aconteceram, aconteceu até de ser afastado uma presidência da República, porque foi nesse descrédito que a população rejeitou a sua administração. Então, em todo o Brasil vem aquela história de que os políticos são sempre os mesmos políticos. Há 20, 30 anos, história, escândalos, vai ver, o início dele começou nos políticos antigos, começou naqueles que foram por indicação política e não qualitativa, não com qualidade técnica, profissional. O senhor falava que o seu secretariado vai ser mais técnico, vai ser como tocar um município, como administrar, indicar esses profissionais que vão fazer parte da sua equipe, sem ser uma indicação política, quando um município não tem tantos profissionais. O senhor, de repente, iria buscar profissionais
fora de Pontal do Paraná, ou esses secretários seriam chamados nativos, seriam moradores de Pontal? Eu acredito que primeiramente nós temos muita gente qualificada dentro do município, né? Nós temos uma população hoje que eu estimo seja de aproximadamente 35 mil pessoas, nós temos mais de 19 mil eleitores. Então eu acredito que nós temos muita gente qualificada dentro da cidade. Como eu falei, os cargos de secretariado e direção que eu pretendo indicar vão ser pessoas com conhecimento técnico e também com conhecimento político, dependendo da área de cada um deles, né? A gente vai buscar, sim, valorizar a mão de obra e as pessoas que já vivem na cidade e já conhecem os problemas da cidade. É muito difícil você trazer uma pessoa de fora que não conhece os problemas da cidade, dependendo da área em que ela vai trabalhar, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, a questão de obras e meio ambiente. A pessoa tem que estar familiarizada com os problemas da cidade, com os problemas da orla, com o nosso território, né? Isso é extremamente importante. Então nós vamos balancear isso, vamos buscar sim pessoas de dentro da comunidade para preencher. Essa vai ser a preferência, né? Pessoas daqui mesmo, né? Em cargos técnicos poderemos sim, eventualmente, nos servir de pessoas técnicas de dentro do Estado, lógico, que também possam contribuir. A gente não pode fechar as portas para esse tipo de situação. Você está aqui na TV Paraná, hoje, nosso programa de entrevista, estamos sabatinando, você está conhecendo um pouco mais das propostas, do projeto do pré-candidato Dr. Daniel Lemos a prefeito da cidade de Pontal do Paraná. Por falar aqui da cidade, doutor Daniel Lemos, eu queria saber do senhor, aqui o município ainda não possui hospital, tem alguns postos aí de saúde. Eu gostaria de saber qual é o seu projeto, qual a sua solução. A gente vai falar muito a respeito durante a programação sobre saúde, segurança, o transporte, também educação e o esporte e outros setores, mas queria saber nessa situação agora, não possui hospital, tem os postos de saúde, o que o senhor pretende fazer? Fazer um hospital também? Os postos de saúde, expandir mais? Qual é o seu projeto, a sua, digamos assim, solução para esses problemas? Primeiramente, Marcos, eu vejo que a saúde é uma prioridade dentro da cidade. Dentro da nossa administração, nós teremos sim como prioridade a questão da saúde. Vejo que a cidade tem diversos problemas na área de saúde, né? Tem muito a melhorar. Nós temos sim a possibilidade de estudar a implantação de um hospital e também buscar recursos para isso, porque o hospital não é apenas você construí-lo, mas sim mantê-lo. Então nós temos que verificar o exemplo das cidades vizinhas, de Matinhos, de Guaratuba, né, para a gente identificar aonde a gente pode, como a gente faz para gerir esse problema do hospital. Realmente é um projeto audacioso a construção e manutenção de um hospital. Nós temos sim esse sonho, né? Mas nós temos que construir esse sonho dentro de uma realidade orçamentária. Nós vamos buscar isso sim, com certeza. Aproveitando o gancho nessa pergunta do hospital, doutor, o Zé do Pontal abriu um hospital, maternidade, anunciou no final da sua gestão, aí veio o Gimenez, acabou fechando e sepultou a esperança do hospital e maternidade. Aí veio o prefeito Edgar, abriu novamente o posto de saúde lá, que era transformou em posto de saúde lá em Pontal, em Xangri-Lá. Aí agora veio o prefeito Edgar, já fez uma licitação aí no valor de 150 mil para o projeto arquitetônico de um novo hospital em Ipanema. O Michele Caputo prometeu 4 milhões num primeiro momento, que estaria já reservado para a construção desse hospital. De repente, esse hospital, o senhor acha uma solução, um problema, como diz o senhor, construir uma coisa, manter a outra. O senhor acha que esse hospital teria, de repente, uma outra saída, então, que não fosse o hospital, já que ele tem uma demanda tão grande assim, orçamentária? Olha, Taik, vamos fazer uma análise da cidade. Eu estou na rua todo dia conversando com as pessoas. E a maior reclamação que eu ouço das pessoas simples, da comunidade que mais precisa, é na área de saúde. Tá? Então nós observamos o seguinte, a saúde em Pontal do Paraná hoje não vai bem. Nós temos um problema sério.
O problema da saúde de Pontal do Paraná é apenas a construção de uma instalação de um hospital? Será que é só isso? Eu acredito que não. Aí é uma questão de gestão pública mais eficiente. Se nós não tivermos uma gestão pública mais eficiente na área de saúde, nós não vamos solucionar o problema de saúde dentro do município. O hospital é um sonho? Sim, é um sonho que todos nós temos. Mas nós temos que pensar na saúde como gestão pública mais eficiente. E não só a construção do hospital. A construção do hospital pode sim acontecer, desde que nós façamos um estudo que esse hospital é viável dentro da cidade. E nós queremos. Quem não quer um hospital dentro de Pontal do Paraná? Todo mundo quer um hospital dentro de Pontal do Paraná. Isso é uma coisa óbvia. Nós não podemos nem questionar. Nós temos que buscar a melhor saída e a viabilidade econômica. Como é que o senhor viu o depoimento do ministro da Saúde essa semana, que é paranaense, dizendo que o povo tem síndrome de doença, que o povo se faz de conta, está levando o pau no Brasil Seria, inteiro. né? Tem que o povo hipocondríaco, é isso que diz, né? Hipocondríaco, será que é isso, doutor? Como é que eu acho que foi mal aí, já que nós estamos ministro, falando de saúde, como é que o senhor interpreta o nosso ministro aí, Ricardo Barros, falou em rede nacional que a saúde, o povo tem esse trauma de que qualquer coisinha o governo que é culpado, o governo tem que tratar o povo ali, nunca está satisfeito, porque, segundo o que depois ele explicou melhor, que 90% dos prefeitos no Brasil e governantes ultrapassam 50% de rejeição na área de saúde, que o povo nunca está contente com a saúde. Talvez é porque falta investimento mesmo, mas a gente tem que entender todo um quadro, né? Um quadro da saúde pública. A saúde pública ela começa já no saneamento básico, né? Nós temos que pensar que o saneamento básico é a base na alimentação, né? Na própria cultura. Então tudo isso vai desencadear no modo de vida, vai desencadear na saúde. É uma coisa extremamente complexa. Isso é um modo de vida ocidental e a gente tem que entender tudo isso. Mas efetivamente, a nossa cultura também é uma cultura de buscar o medicamento químico. Isso é uma questão também cultural, não estou dizendo que é certo ou errado, mas é uma questão cultural brasileira. Enquanto uma cultura oriental ela é um pouco diferente quanto a isso, né? Ela procura medicinas alternativas. Mas eu acredito que o ministro está equivocado, né? Eu acho que não é bem assim, né? A população vai atrás porque necessita, porque sente a necessidade, porque vai em busca de saúde mesmo. Qual a solução para o senhor para o tema saúde? Claro, se for aqui a gente toma quase conta do programa, né? Como é que o senhor vê os problemas dos alagamentos, né? Que é uma das coisas que a população, muito apesar de que alagamento, isso acontece no Paraná todo, no Brasil. São Paulo toma conta dos noticiários, qualquer chuva em São Paulo toma conta dos noticiários do alagamento. Quer dizer, não é novidade nenhuma. Mas aqui culpo que dizem que o IAP não deixa com que os canais e os rios sejam desassoreados, que sejam limpos, né? Como é que o senhor vê esse jogo de empurra-empurra entre IAP, o município, o Estado? A própria Justiça concedeu uma liminar com multa para o IAP, porque o IAP não estavam limpando os rios, nem liberando recursos. Como é que o senhor viu isso? Veja, Taico, isso é uma questão extremamente complexa, mas nós vamos tentar aqui traçar um panorama. Primeira coisa, nós temos que entender que nós moramos num município litorâneo, né, plano, onde a questão, nós temos uma coisa chamada lençol freático. O que é o lençol freático? Lençol freático é a água que se nós cavarmos aí cerca, em alguns lugares, 50 centímetros, 1 metro, 1,30 m, nós já encontramos água. Então nós temos um solo encharcado, isso devido à proximidade com o mar, de ser um terreno arenoso, de estarmos extremamente plano. Então nós temos um problema natural da questão das águas no litoral. Isso tem que ser muito bem tratado. Nós temos duas vertentes para esse problema dentro da cidade, que chama-se a macro e micro drenagem, né? Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor. Nós temos que ter um plano diretor de macro e micro drenagem da cidade. A macro drenagem, o que é? É a limpeza, é a coordenação dos canais, dos grandes
fluxos de água, de modo que nós possamos secar algumas áreas, né, e ter áreas de escoamento para os grandes volumes de chuva advindos da chuva mesmo. Então, isso é a macrodrenagem. Mas nós temos também problemas aqui dentro da cidade da microdrenagem. O que é a microdrenagem? A microdrenagem é a água que tem que escoar nos pequenos trechos dentro da cidade. Uma outra bacia, por exemplo, onde acumula água, né, que envolve aí a tubulação, que envolve as redes, que a gente chama redes de canais de água pluvial, né, o que são manilhas, ou mesmo fluxo de água por cima das ruas. Tudo isso tem que ser muito bem estudado. Para você ter uma solução desse problema, você tem que trabalhar a macrodrenagem, que é a limpeza dos canais, dos grandes canais, né? E também a microdrenagem, que é esse escoamento da água. Por exemplo, no Balneário Ipanema, quando nós temos grandes chuvas, né, por vários dias, às vezes, as esquinas ou algumas localidades ficam encharcadas. Isso é um problema de macrodrenagem? Não, isso é um problema de microdrenagem que nós temos que trabalhar. A mesma coisa em Praia de Leste, nós temos algumas áreas em que há o acúmulo de chuva por vários dias, da água, da chuva por vários dias. Isso é problema de microdrenagem. Então nós temos que trabalhar muito bem. Nesse ponto nós temos que ter uma equipe técnica muito eficiente, que conheça a realidade do município, para que nós possamos solucionar esse problema. Isso é um trabalho diário, frequente, não é uma obra só. É a limpeza e manutenção de canais e o trabalho de microdrenagem, né, que é esse escoamento da água-chuva, tem que ser uma coisa constante, não pode ser uma coisa simples, de uma vez só. Nós temos que ter sempre a prevenção. Por que esses problemas aconteceram em Pontal do Paraná agora nos últimos anos com mais frequência? Porque não foi dada atenção ao longo do tempo e foi se aumentando o problema. Então esse é um trabalho constante, é como o trabalho da dona de casa, né? Não dá para deixar a louça toda ser usada para depois você ir lavar a louça, né, Marco? Você tem que fazer o trabalho constante. Então, a mesma coisa é o trabalho da microdrenagem, é um trabalho constante que tem que ser feito. Nós estamos aqui com o doutor Daniel Lemos, pré-candidato a prefeito de Pontal do Paraná, e nós vamos com um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais perguntas e mais informações para você, amigo internauta, amigo telespectador. Até já. Muito bem, estamos de volta com o programa aqui da TV Paraná Entrevistas, hoje sabatinando, né, entrevistando o doutor Daniel Lemos, pré-candidato aí a prefeito de Pontal do Paraná. E a minha pergunta agora, doutor Daniel Lemos, é a respeito aqui, né, qual é a avaliação que o senhor faz aqui, o senhor que paga seus impostos em Pontal do Paraná, é cidadão de Pontal do Paraná, cria seus filhos em Pontal do Paraná, tem aí, né, o seu escritório, sua esposa, sua família. Qual a avaliação que o senhor faz da atual administração? A avaliação que eu faço é a avaliação que toda a população faz, né? De modo geral, a gente vê uma insatisfação da população. Por quê? Porque a administração, ela não cumpriu com todos os projetos e ela teve uma estagnação muito grande nos primeiros anos, né? Isso devido a quê? Devido à própria inexperiência política do então prefeito Edgar Rossi, que não havia ocupado nenhum cargo público antes, não tinha nenhum conhecimento sobre a administração pública, né? E mesmo com boa vontade só não é o suficiente, e precisava ter um preparo para aquela gestão. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com ele e ele mesmo reconheceu as dificuldades que teve, né? E diz que a parte gerir a cidade durante esses anos foi uma faculdade para ele. O problema é que nós acabamos sendo, né, os cobaias dessa situação específica, né? Mas eu acredito que ele poderia ter feito mais, não fez por realmente uma inexperiência
momentânea. O senhor, um gancho ainda nessa pergunta, sempre tem até nos quesitos de pesquisas, tem a administração municipal que às vezes envolve um determinado secretário que é incompetente, é mantido no cargo, uma pessoa que de repente não está indo bem naquela função. A sua resposta assim, sobre uma administração, ela é mais direcionada ao prefeito ou você acha que o prefeito paga o pato por manter às vezes um incompetente em determinada secretaria que acaba a sua secretaria não rendendo e o povo sendo prejudicado e aí o senhor descarrega de repente a indicação de um funcionário que não dá conta do recado no administrador maior que é o prefeito? Olha, o prefeito Edgar Rossi, ele não foi mal intencionado. A gente tem que deixar isso bem claro. Ele não foi um mal intencionado. Ele foi sim inexperiente até mesmo na escolha do próprio secretariado em alguns momentos, né? Tanto ele mesmo reconhece isso e fez diversas mudanças ao longo dos 4 anos, né? De maneira até surpreendente. Eu acredito que a responsabilidade sim é daqueles que ele escolheu, mas a gente tem que entender o que a gente chama, né, eu como professor de Direito, é a chamada culpa em elegendo. Culpa em elegendo é o seguinte, que quem colocou a pessoa naquele cargo foi o gestor, o prefeito Edgar Rossi, ele também é responsável pelos atos daquela pessoa, como agente político. Então, se houve, de fato, muitos secretários não corresponderam, e tanto não corresponderam que o próprio prefeito Edgar Rossi reconheceu isso e fez substituições, né? Mas aí foi uma culpa também do prefeito, porque o prefeito tem que ter o conhecimento da administração. Ou substituir de imediato, né? Sim, substituir, mas tem que conhecer a cidade, tem que conhecer os problemas. Você acha que aí vem naquela primeira pergunta que foi feita, que às vezes aqueles acordos políticos forçam o administrador a deixar a pessoa no cargo até terminar a gestão, porque diz assim, eu ajudei a eleger para a gestão inteira. Aí o prefeito tem que aguentar, de repente, determinadas pessoas, não estou dizendo o caso específico de Pontal, isso é no Brasil inteiro. De repente aquela indicação política faz com que o prefeito que engoliu o determinado funcionário até o final da sua gestão, porque ele foi eleito por 4 anos e aquela pessoa acha que tem o direito de permanecer 4 anos, independente se haja um rendimento ou não? Não, isso não funciona numa cidade pequena, né? Não é assim que funciona, é óbvio, tá aí, que não é assim que funciona numa cidade pequena. Logicamente que aquelas pessoas que estiveram próximas do prefeito eleito numa atitude política, elas vão ter sim uma preferência numa indicação de um cargo técnico ou mesmo num cargo político, mas o compromisso acaba no momento em que a pessoa não dá conta do recado, né? A população não pode pagar o pato por conta de uma eleição. Não. O senhor acha que o partido deveria perder daí aquela indicação, ou o senhor acha que o partido deveria indicar outro e ficar o partido, no caso ali a sigla, com aquele cargo? Se aquele não deu conta, ou o senhor acha que o partido deveria ser penalizado por ter indicado uma pessoa incapaz? Não, eu acredito que o partido ele pode sim, se ele tiver bons quadros dentro da sua sigla, ele pode fazer indicação de outra pessoa. Mas se ele não tiver bons quadros, o prefeito tem que pensar na cidade, no cidadão, e não no político, no acerto político. A gente tem que pensar na cidade, no cidadão, e não no acerto político. O acerto político depois caminha-se e constrói-se novamente. Aqui estamos com o doutor Daniel Lemos, né, pré-candidato a prefeito de Pontal do Paraná, aqui na TV Paraná.tv. Estamos sabatinando, como iremos sabatinar também outros candidatos, pré-candidatos à prefeitura aqui de Pontal do Paraná, do litoral do estado também, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Curitiba e região metropolitana. Eu queria perguntar agora ao doutor Daniel Lemos, aqui a gente sabe que a maior indústria aqui do litoral, de todas as cidades aqui litorâneas, é o mar, são as praias, que arrecadam aí, né, tem arrecadações, empregos, etc. e tal. É o turismo. Recentemente esteve aqui o diretor da Paranaturismo, o Jacó de Mendes, também, dando uma palestra, concedeu, eu entrevistei, falando não só do turismo durante a temporada e depois da temporada, que não é fácil não, também para que a população, para a comunidade do município. Eu gostaria de saber do senhor, doutor Daniel Lemos, a respeito aí para o turismo, seu projeto e para essa situação também aqui das praias, aqui do nosso, principalmente de Pontal do Paraná. Olha, Marcos, vamos
pensar que, primeiramente, no meu plano de governo, nós temos 5 metas, 2 prioridades e 5 metas. E uma dessas 5 metas é o desenvolvimento, o trabalho incansável em prol do turismo. O turismo é uma indústria que emprega muito, e nós temos que trabalhar muito bem o turismo. Não só o turismo de verão, porque no verão há um fluxo natural de pessoas aqui. Nós temos que pensar o turismo fora de temporada. Nós temos que pensar o turismo no ano todo. Nós temos que pensar o turismo dentro da nossa cidade, incentivando e criando ferramentas para isso. Eu penso, num primeiro momento, que nós temos que ter um grande calendário e um calendário menor. Isso vai se dar como? Nós temos que criar 6 datas efetivas de eventos, né? Um macroevento de repercussão no mínimo estadual, né? Um macroevento de repercussão no mínimo estadual e pelo menos mais 5 outros eventos de repercussão regional para buscar o turismo. Então nós trabalharíamos com pelo menos 6 datas de suma importância. E ao longo disso, do ano todo, nós teríamos que trabalhar também com microeventos praticamente semanais, né? Eventos que trouxessem o cidadão para o litoral fora da temporada. Dentro da temporada, nós temos que desenvolver também o bom atendimento e a boa recepção ao turista que vem para cá, ao veranista que vem para cá. Isso aí são outras ferramentas que nós também temos que criar atrativos na orla, nós temos que reorganizar o ambulante para que haja um bom atendimento, nós temos que embelezar a nossa orla para que ela torne-se também atrativa ao turista. Nós temos um mar maravilhoso, nós temos um cenário fantástico, nós temos uma das regiões mais lindas do Brasil ainda não desenvolvidas. Pontal do Sul, por exemplo, é uma região maravilhosa, um balneário maravilhoso, de águas calmas, de água limpa. Toda a Pontal do Paraná tem água limpa e pura. Nós temos que trazer esses benefícios para o cidadão durante o verão, mas também temos que criar mecanismos para atrair as pessoas fora do verão e criar um calendário anual de eventos, com 6 grandes eventos e depois microeventos semanais. Que microeventos seriam esses? Eventos esportivos, eventos de pesca, encontros de motociclistas, diversas outras espécies de eventos que poderíamos trazer e atrair recursos para o nosso município. Doutor Daniel, a gente tem visto, aqui já em Pontal, a gente está vendo nos últimos anos o crescimento dos eventos da terceira idade, que não, em Curitiba, não, a nível de Paraná. O Olga Citur, uma das suas últimas medidas como deputado estadual, o Olga na Assembleia fez um projeto de lei pedindo que a terceira idade não fosse tratada mais como terceira idade, e sim como melhor idade. É porque achava-se que a terceira idade ficava até ofensivo às pessoas que chegam naquela idade, né, que são respeitados. Então, a gente tem percebido que os médicos, as clínicas em Curitiba, na região metropolitana e no Paraná, têm recomendado aos pacientes que o melhor tratamento, somente quando chega uma determinada idade, o melhor tratamento se dá no litoral, por causa da altitude, por causa da pressão arterial que fica estabilizada aqui no litoral, porque as pessoas têm problema de circulação, problema de coluna, caminhar na areia faz bem. Os próprios atletas, quando fazem pré-temporada, vêm fazer um período na praia e fazem em todo o Brasil esse tipo de trabalho, porque cria-se uma sustentação maior e ajuda na circulação arterial. Quer dizer, então a terceira idade está evoluindo, está trazendo pessoas, a melhor idade, trazendo pessoas para Pontal. O que o senhor pensa em criar, além daqueles cafezinhos tradicionais, aquele binguinho que joga, essas academias ao ar livre que, né, a gente está vendo que vem acontecendo? O que o senhor pensa mais para atrair ainda mais? Porque trazendo a senhora, o senhor da terceira idade para o litoral, acaba atraindo a família. Se a família não vier, ela vem no final de semana visitar os pais, os avós.
e acaba fomentando um maior desenvolvimento de turistas e de pessoas no litoral, e com isso o comércio ganha, porque, num geral, fomenta. O que o senhor pensa nessa melhor idade? Aí, vamos começar entendendo que o Brasil hoje está lentamente evoluindo a sua média de idade. Quer dizer o quê? Muito em breve nós vamos ter muito mais pessoas da melhor idade do que temos hoje. O Brasil é um país que está envelhecendo, isso é uma realidade. E outra coisa, devido até ao avanço da medicina, os cuidados que o cidadão tem, nós temos também evoluído a média de idade de brasileiros hoje. Nós temos, apenas para se ter uma ideia, alguns dados apontam que no Brasil hoje nós temos mais de 30 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Então você veja que dado interessante, as pessoas estão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, a média de idade já está passando de 81 anos. No Paraná ela já passa de 71 anos. Então nós vemos aqui, aos poucos, as pessoas alcançando uma maior longevidade. As pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, elas também estão buscando maior qualidade de vida para si. E o litoral, se tiver uma boa estrutura, ele é o lugar ideal para que o idoso, para que a pessoa da melhor idade viva bem. Nós temos que dar ferramentas para essas pessoas viverem bem. Que ferramentas são essas? É a ferramenta da boa saúde, é a ferramenta de atividades para que essa pessoa possa viver aqui, possa preencher o seu tempo, é a tranquilidade. Nós temos uma série de benefícios que nós podemos sim trabalhar com a pessoa da melhor idade. E isso é uma busca incansável. Nós temos que entender que Pontal do Paraná hoje já tem na sua pirâmide etária já um grande número de pessoas que estão vindo morar aqui justamente porque alcançaram uma aposentadoria, querem uma tranquilidade, querem uma qualidade de vida. Para que nós possamos tratar bem o idoso, nós temos que pensar em todas as situações. É um tema bem complexo, mas a gente pode continuar esse assunto. Daí que eu passo a bola para você, a gente vai indo para um comercial agora, mas eu deixo você bem tranquilo, tá aí, com o doutor Daniel Lemos também. Qual será a sua próxima pergunta aí para o próximo bloco? Tá aí com o doutor Lemos, que está conosco hoje, sendo sabatinado aqui na entrevista pela TV Paraná.tv, o pré-candidato doutor Daniel Lemos para prefeito de Pontal do Paraná. Como advogado, já que o plano diretor de Pontal ele fugiu da discussão técnica, né? Ele está sendo discutida com liminares e tal. Então, no próximo bloco, o doutor Daniel vai tentar explicar para nós e para a população, porque todo mundo sabe que o plano diretor poderá ser a solução para diversos empreendimentos e para melhorar a arrecadação, para gerar emprego, fomentar o comércio. O próximo bloco, o doutor Daniel vai falar desse plano diretor que está no COLIT, Conselho do Litoral. A juíza deu a liminar mandando primeiro suspender, depois liberou, o tribunal revogou a liminar, agora diz que ia entrar em votação no final deste mês. O doutor Daniel vai falar para nós o porquê que esse plano diretor está aí sobe e desce a serra. E a gente volta daqui a pouquinho também falando de habitação e educação. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Paraná, hoje sabatinando com a entrevista com o doutor Lemos, né, o pré-candidato a prefeito de Pontal do Paraná. E gostaria que você, Altério Ferreira Taico, você deixou as perguntas no ar, né, para a gente voltasse, repetisse essa pergunta, hein? Plano diretor e também sobre o porto, hein, Taico? Agora ele vai responder para a gente e tentar esclarecer para a população, porque às vezes a população, nós procuramos aqui no nosso portal de informações da TV Paraná,
a gente procura ir com entrevista, a gente procura ir lá na fonte buscar notícias. Nós entrevistamos o Ricardo Sodviz, que hoje saiu de secretário de Meio Ambiente, a gente vai buscar o presidente do COLITE, a jurídica do COLITE. Nós cobrimos todas as reuniões, né? Todas as reuniões lá, então a gente procura ir na fonte. Mas a gente mesmo, porque a gente quer que o internauta, o morador de Pontal do Paraná, não precisa ser morador. Tem gente que tem a casa aqui em Pontal do Paraná, tem seu imóvel aqui, mas reside em outro estado, reside em outro município do Paraná. Então nós não falamos só, quando nós estamos fazendo esse programa aqui, nós não estamos falando somente para os moradores de Pontal, nós estamos falando para todos aqueles que têm seus imóveis, que quer que o município desenvolva, é aqueles que vêm somente no período de temporada de verão, mas é um direito que ele tem, a sua casa aqui é para lazer, então ele quer o melhor. E o melhor passa por esse plano diretor. E daí, doutor, o senhor acredita que ele sai? O senhor acredita que isso aí vai demorar essa discussão? Os ambientalistas, as ONGs vão continuar embrulhando o pacote ali, não deixando a coisa sair? O que precisa fazer para sair, né? Essa situação toda, agregar quem? O povo quer saber, doutor. Vamos lá, então. Primeira coisa, tá, é que você pega um gancho do que você disse. Você falou que todo o Paraná tem interesse realmente no litoral, e tem mesmo. Porque o litoral é o lazer de todos os paranaenses e até pessoas de outros estados. Então, isso daqui pertence não só a nós pontalenses, mas pertence ao Paraná todo. Nós chegamos a ter milhões de pessoas no litoral durante, por exemplo, um Réveillon. Então, esse lindo litoral paranaense é de todos, e Pontal do Paraná é de todos os paranaenses, sim, concordo. A questão do plano diretor, vamos entender um pouquinho. O plano diretor, ele começou seus estudos lá na primeira gestão do prefeito Hélio Queiroz, que foi lá de 1997 a 2000, técnicos já trabalhavam na elaboração do plano diretor, que era fundamental para a cidade. Isso tem lá já quase 20 anos de trabalho. Posteriormente, na gestão do prefeito Zé do Pontal, também uma equipe técnica extremamente competente trabalhou e desenvolveu o plano diretor de Pontal do Paraná. Ele chegou a ser aprovado até mesmo no COLITE, né? E veio para aprovação definitiva ali no ano de 2004. Né? Infelizmente, no final do ano de 2004, a Câmara Municipal acabou vetando esse plano diretor. Os vereadores na época, não sei se você lembra de todos os vereadores, quem eram os vereadores que reprovaram o plano diretor? E hoje estão aí todos lamentando, querendo o plano diretor. Mas a gente sabe que também eles atenderam uma determinação do prefeito de mesmo, não é porque morreu. Nós não estamos aqui criticando, falando mal, mas eles atenderam uma ordem executiva que não queria aprovação. Hoje é o contrário. Por que naquela época o executivo não queria e hoje quer tanto? Doutor? Não, mas vamos entender, né? Naquela época, vamos também dar nome aos bois. Lá naquela época, né, o prefeito Jimenez trabalhou incansavelmente pela reprovação daquele plano diretor e com o apoio de alguns vereadores, né? Quem eram aqueles vereadores que reprovaram? Vamos tentar... Muitos estão aí, né? Talvez até candidatos, né? Hoje... Mas por que isso, doutor? Por que reprovar será? Falta de conhecimento. Você veja como conhece, Marcão, a falta de conhecimento é fundamental, né? O prefeito Jimenez, na época, não tinha nenhuma experiência na área pública, nenhuma. Chegou em 2004, eleito prefeito, ele desconfiava de tudo e trabalhou contra o plano diretor. Mas vamos continuar a nossa jornada. Posteriormente a isso, reprovado o plano diretor, começou-se aí a criação de um novo plano diretor e os estudos. E aí também começaram a haver outros interesses, né, que trabalharam outros interesses e outras considerações. E no final das contas passou-se os... O senhor acha que cada um puxou a sardinha para o seu lado, o plano diretor, se é bom para esse, é bom, se é ruim, trabalhava contra? As coisas mudaram mesmo, foram mudando ao longo do tempo, as exigências foram ficando maiores, as preocupações ambientais foram ficando maiores. Então isso é uma coisa natural, não vamos aqui culpar A ou B depois disso. O fato é que passou-se os 8 anos de gestão Jimenez e o plano não foi aprovado. E agora estão se passando os outros 4 anos da gestão Edgar Rossi e também o plano não foi aprovado. Não foi aprovado porque... Quer dizer, no fundo, né, doutor? No fundo, ele foi aprovado pelo Conselho Litoral, daí houve um pedido de vista e uma liminar da Justiça. Então, quer dizer, até o que tinha ali e os conselheiros do COLITE, nós até fizemos ao vivo,
essa transmissão dessa assembleia lá da reunião do COLIT. Então, no fundo, ele até foi. Daí, de repente, uma liminar das ONGs ambientalistas acabaram impedindo a continuidade do segundo julgamento, né? Eu conversei... Tem forças ocultas por aí também, doutor, pela sua experiência? Pode. Forças ocultas, briga de, Pode haver grandões por aí, ocultas, pode políticas haver, eu não grandes? vou acusar A ou B, mas eu também fui conversar com essas entidades ambientalistas. Eu, como já falei aqui, eu cursei pós-graduação em análise ambiental e conheço e trabalhei como procurador jurídico ambiental no município de Paranaguá, que enfrentava diversas situações relacionadas à política ambiental, então eu conheço bastante dessa área. Eu digo o seguinte, o plano diretor ele não foi aprovado, ele tem hoje uma discussão jurídica, mas nós temos que refletir também que essas entidades ambientalistas, elas têm o seu ponto de vista político e elas defendem esse ponto de vista político. Mas nós temos, de fato, o que, se você me pergunta por que o nosso plano diretor não foi aprovado hoje, por falta de representatividade política. Vamos pegar os exemplos. Por que Guaratuba foi aprovado o plano diretor e por que Matinhos foi aprovado o plano diretor? A resposta é porque lá não vai ter porto. Não é essa a questão. Aqui não é a questão do porto, efetivamente, que é a questão definitiva. É pela questão da representatividade política que aqueles municípios tinham com seus deputados, que lutaram, que se empenharam, que foram pessoalmente participar da reunião do COLIT, que foram discutir com os integrantes do COLIT a aprovação do plano diretor. É isso que aconteceu. A aprovação de Matinhos e de Guaratuba teve a participação efetiva dos representantes da Assembleia Legislativa do Paraná, de Pontal do Paraná, não teve. Então nós temos que somente na reta final, daí quando foram os julgamentos, aí a CIAPAR mobilizou-se com ônibus, levando pessoas, os vereadores, alguns parece que estavam até torcendo contra, pouquíssimos os vereadores foram assistir ou pressionar lá para acontecer o plano diretor. O prefeito Edgar acompanhou todos esses julgamentos, mas como diz o senhor, de repente a coisa podia vir lá de trás com essa união, juntou-se a coisa, uniu mais no final, né? Nós temos que entender que o plano diretor hoje, o fato é que ele não foi aprovado e nós temos que lutar pela aprovação desse plano diretor. Depois de aprovado, nós temos que fazer outros estudos, porque o plano diretor não é uma coisa fechada, você aprova um plano diretor e nunca mais vai mexer nele, não. O senhor entende que de repente, a última notícia que a gente tem do plano diretor é de que ele vai ser aprovado com ressalvas, ele vai ficar aprovado, que o parque industrial, que é o que está gerando a polêmica, ele adentra num espaço indígena, e aí envolve BAMA, envolve outros órgãos de defesa dos indígenas e tal, e que daí a prefeitura teria 2 anos para fazer uma reforma do plano diretor e daí sim adaptar o parque industrial ao que seria um parque industrial em razão do porto, com essa situação indígena. O senhor acredita que aconteceria com essa ressalva? Não, aprovando o plano diretor, depois ele vai sofrer reformas ao natural, até mesmo pelo tempo que vai se passando. Eu, por exemplo, entendo que o plano diretor de Pontal do Paraná, futuramente ele vai ter que contemplar a zona costeira, ele vai ter que ser um plano diretor que ultrapassa a linha de territorial seca, ele tem que também contemplar a questão costeira, porque nós temos todo um trabalho, toda uma atividade de pesca e tudo isso tem que ser envolvido dentro de um plano diretor. Isso futuramente nós vamos pensar. Nesse momento nós temos que brigar politicamente pela aprovação do plano diretor, e é isso que nós temos feito. E o plano está atrasando, doutor, o desenvolvimento de Pontal? A gente ouve falar muito isso, se é desculpa ou não sei, gostaria pela sua ótica e seus pré-candidatos à Prefeitura de Pontal, está atrasando o desenvolvimento da cidade, a não aprovação? Eu acredito que sim, ele não só está atrasando o desenvolvimento de Pontal do Paraná, como ele está trazendo graves problemas ambientais. Eu falei isso, alertei isso para algumas entidades não governamentais de proteção ao meio ambiente e tenho dito sempre que enquanto nós não tivermos o plano diretor aprovado, nós estamos invadindo a área de floresta, nós estamos desmatando desordenadamente, nós estamos criando problemas ambientais seríssimos em Pontal do Paraná. Então, na verdade, se alguém defende a não aprovação do plano diretor
por questões ambientais, ele não sabe o que está falando. A aprovação do plano diretor, ela vai vir a beneficiar o meio ambiente, ela vai vir a fazer uma proteção e delimitar exatamente o espaço da cidade frente à floresta da Mata Atlântica. Então nós temos que lutar pela aprovação, sim, do plano diretor, não só para desenvolvermos a cidade, para termos ferramentas de desenvolvimento da cidade, como também para a preservação ambiental. Isso é fundamental para mim. E eu queria saber agora, nesse gancho do Alter Figueiredo Teco também, a respeito do porto, né? Um porto também é um bom para o desenvolvimento, na sua ótica também, na sua opinião, o porto aí para Pontal também. O porto ele pode sim trazer recursos para o município, ele tem que vir acompanhado de toda uma infraestrutura, até mesmo de vias, né, de acesso a ele, senão ele vai se tornar um grande problema dentro da cidade. Nós temos que entender que o porto é importante porque ele pode sim gerar emprego e renda dentro da cidade. Mas isso não depende só do município, depende de toda uma conjuntura nacional. Iniciativa privada, né? Sim, depende da iniciativa privada, dos interesses no investimento em cima do porto de Pontal do Paraná. O senhor entende que o senhor falou envolve outras coisas. A própria contrapartida do porto, lá quando começou a discussão, é de que ele só é viável, ele só sai do papel para aprovação e é o último arrimar dele quando tiver essa nova rodovia. O senhor acredita que o porto sai com nova rodovia ou de repente se ele sair vai ficar? Porque daí o pessoal que depende da PR que nós temos hoje, diz que vai congestionar tudo. Quer dizer, depende, o porto ajuda de um lado, prejudica do outro, mas congestionando com sucesso, igual é Garuva hoje. Garuva congestiona e quer ficar congestionado o resto da vida, porque antes era um município morto. Hoje, por causa do porto lá de São Francisco, Garuva, de Itapoá, São Francisco, aliás, Garuva virou uma cidade que cresceu 20 vezes, quer dizer, é melhor Pontal virar uma Garuva que Guaratuba, que sofre, né, que não consegue atravessar Garuva, os turistas, mas é melhor engarrafar e trazer. Como é que o senhor vê isso? Vamos lá, vamos entender. Primeiramente, a situação de Itapoá, ela criou sim uma nova via de acesso que tem ali, que inclusive vai ser expandida e vai ser concluída para solucionar o problema de transporte. Não, mas eu disse o progresso que o porto de Itapoá, além de Itapoá, ele avançou para Garuva, o sucesso, né, do desenvolvimento. Sim, ele trouxe sim envolvimento do desenvolvimento da região de Garuva também. Isso é uma situação que a gente vive, mas Garuva hoje vive um problema ali dentro daquela via, aquela corta a cidade, avenida que corta a cidade, mas uma rodovia que corta a cidade, e que também é um problema grave que tem que ser solucionado, a gente tem que pensar nisso. Mas Pontal do Paraná, você falou uma coisa extremamente interessante, tá aí, que nós não, aqui, infelizmente, em Pontal do Paraná, falta a inteligência política para discutir isso. Nós temos que ter sempre a contrapartida, né? Nós não podemos simplesmente trazer um investimento sem que haja uma contrapartida para o município, né? Por exemplo, a Tequinte, ela trouxe sim benefícios para a cidade, mas ela também trouxe problemas para a cidade. Talvez devesse ter sido melhor negociada essa contrapartida com a cidade, né? O que essa empresa vai trazer de benefício? E a mesma coisa o porto. O porto, ele vai se instalar aqui, nós temos que ter a consciência que junto com o desenvolvimento econômico virão também alguns problemas. E nós temos que ter essa contrapartida muito bem negociada numa mesa de olho no olho daqueles que vão investir em Pontal do Paraná. Importante isso. Daí que eu quero perguntar para você agora, estamos chegando já que não passa rápido, um bom papo, né? Uma boa entrevista, uma boa sabatinada também. A Alter Figueira, uma pergunta que você vai deixar para o próximo bloco, o nosso quarto bloco? É até uma sequência dessa entrevista que você fez, essa pergunta que você fez sobre o porto. A Tequinte tem trazido um problema seríssimo para Pontal, porque ela está gerando emprego, ela gera evidentemente um aquecimento no comércio de Pontal, mas ela está trazendo uma demanda para o município, até que chegasse a Tequinte, depois a gente vai passar até os números, os alunos na sala de aula eram um X, hoje é 3 vezes maior, as creches 3 vezes maior, quer dizer, a gente vai fazer essa pergunta para o doutor Daniel, vem o progresso, mas se ficar a demanda para o município, leva à falência, porque hoje o prefeito Edgar chora aos 4 cantos que a Tequinte veio, mas não trouxe uma moeda sequer para o município. Só o emprego
e o movimento no comércio suficiente para o investimento? No próximo bloco, o doutor Daniel vai responder. Com certeza, e muito mais também. Vai responder a respeito de segurança, habitação e esporte. Voltamos já. Estamos de volta com o quarto e último bloco dessa entrevista com o Dr. Daniel Lemos, pré-candidato a prefeito de Pontal do Paraná. E essa entrevista, Alter Ferreira fez, aí deixou uma pergunta no ar. Gostaria, Alter Ferreira, que você perguntasse novamente aí ao nosso Dr. Daniel. Temos algumas perguntas nesse último bloco e é com você. E o tempo passa, né? Vai rápido aqui. Vai rápido. Nós temos aqui mais 5, 6 perguntas que nós vamos ter que ir no pique aqui com o Dr. Daniel, no ping-pong lá e cá, para a gente poder não deixar nada sem resposta, né? Doutor Daniel, eu perguntava, senhor, e a T-Quinta, né? Agora está chegando mais uma plataforma, um navio aí que vai gerar 1.500 empregos. Inclusive eu falava com o pessoal da clínica CEDI, já foram avisados que vai abrir aí mais empregos, daí os exames médicos é feito lá, então lá é o termômetro do município, né? A T-Quinta, ela gera um emprego, mas há um acordo em Brasília, quando veio para cá, que nem o Estado tem o ICMS e nem o município tem o ISS, ou seja, os recursos que são repassados, nem o Estado nem o município não recebe. Só fica para o município a geração de empregos, né, que aumenta. Também esse emprego gera o movimento no comércio, mas daí o município tem que arcar, até antes da T-Quinta vir, triplicou tudo, para mim não falar em números aqui, posso estar errando. Eram 400 alunos a sala de aula, foi para 1.200. Era um X de alunos que ocupavam os ônibus, triplicou. As creches triplicaram as vagas, né? Então, quer dizer, aumenta a demanda para o município, a chegada. Se é obrigação do prefeito, tem que arcar mesmo com essas consequências, porque é o emprego que está chegando, é o fomentar o comércio, ou o município paga pelo preço de um acordo feito em Brasília, que nenhum prefeito tem poder de mexer? Vamos lá, a instalação da T-Quinta, de uma empresa do porte dela, é sempre bom para o município, gera emprego e renda, movimenta a economia, é bom e eu sou a favor. O que nós temos que entender é que realmente vem aí uma demanda e o município tem que estar preparado para isso, e isso é boa gestão. Se não tiver boa gestão, tá aí a coisa, realmente, se não tiver preparado e planejado para receber essa empresa, realmente a coisa toma o rumo que tomou hoje, e infelizmente nós ficamos numa situação bem difícil. O que nós tínhamos que ter feito aqui em Pontal do Paraná e não fizemos, e eu tenho essa experiência porque trabalhei na Prefeitura de Paranaguá, na Procuradoria Jurídica Ambiental, era ter negociado melhor uma contrapartida com essa empresa na hora da instalação dela aqui. O município também teve as liberações no âmbito municipal e nós poderíamos ter negociado melhor a contrapartida em tudo isso. Ter o planejamento e entender que X pessoas estão chegando na cidade, ou que nós vamos ter uma demanda maior nas creches, nós vamos ter uma demanda maior na saúde também. Embora eles tenham atendimento na clínica particular, mas a questão de medicação, a gente sabe que tem essa demanda. As famílias deles aí, né? Então nós temos toda uma demanda, mas deveria ter sido melhor negociado. Isso não foi. Aí falta de capacidade e inteligência política para entender o momento daquela negociação. Começou lá atrás, né? Começou lá atrás, não agora, né? Marcão, para a próxima. Eu quero perguntar agora, uma situação, né? Isso acontece em todo o Brasil. É uma área meio tinhosa, a segurança, doutor, que nós podemos saber do seu projeto, que o senhor pensa para a segurança aqui de Pontal do Paraná. Segurança em Pontal do Paraná, Marcão, vamos ser objetivos. Eu trabalhei como professor na formação da Guarda Municipal de Pontal do Paraná e também nos cursos de formação da Guarda Municipal de Paranaguá. Conheço e tenho estudado muito a segurança pública. Nós temos um grande problema, que é o problema aqui no litoral, que é o furto, a droga e N problemas que nós temos que combater. Nós temos que, no meu modo de entender, fortalecer a Guarda Municipal, aumentar o efetivo da Guarda Municipal
também possibilitar, e aí é um tema polêmico, mas eu entendo dessa forma, que nós temos que possibilitar o porte de arma para a defesa pessoal do guarda municipal. Está em Brasília, é um projeto do Francisquini, está em Brasília, né? Que é porque, para o internauta saiba, né, doutor, é só municípios acima de 50 mil habitantes que os guardas podem trabalhar armados, né? Então o Francisquini está tentando alterar essa lei para liberar para todos os municípios do Brasil. Não é questão de trabalhar armado, é ter o direito ao porte de arma para a defesa pessoal. Ele é um agente da segurança pública, ele tem que ter o direito de ter a defesa pessoal. Isso é uma situação diferente. Não entendo que o guarda municipal tenha que trabalhar armado todo o tempo, mas ele tem que ter o direito ao porte de arma. Certo? Isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Eu sou um Mas o direito dele trabalhar armado traz muito mais segurança para ele, até do que na segurança quando ele estiver em casa. Em algumas equipes... Como é que ele vai enfrentar o bandido, né? Em alguns casos que há um enfrentamento direto, quando há um enfrentamento direto, sim, aí ele teria também que trabalhar armado. Mas eu sou um admirador da Guarda Municipal, eu sou um amigo da Guarda Municipal, eu pretendo aumentar a Guarda Municipal, eu pretendo valorizar o Guarda Municipal e mais, a questão de segurança hoje nós temos que trabalhar com inteligência. O senhor andou elogiando as câmeras de segurança de Guaratuba na rede social. Aí o pessoal diz, mas peraí, aqui Pontal do Paraná também tem câmeras de segurança. Não se compara um projeto a outro. O projeto Guaratuba Digital, quem quiser pesquise e veja o trabalho chamado Guaratuba Digital, que são mais de 70 câmeras instaladas em Guaratuba e algumas câmeras inteligentes que identificam até a placa de veículos mas é que dizem que esse esquema de segurança de Guaratuba foi criado, foi instalado e inaugurado há 60 dias. As de Pontal tem 4 anos, quer dizer, a tecnologia avança, né? Nós temos que buscar o mesmo... O avanço, então, o senhor quer dizer? Nós temos que buscar o mesmo projeto de Guaratuba. Inclusive, já estudei com a prefeita Evani, já trocamos ideias sobre isso, sobre a possibilidade, e ela disse que vai me apoiar e me ajudar aqui na instalação do mesmo projeto que nós tivemos lá. Recursos públicos, nós conseguimos financiamentos a valores bastante compatíveis com a nossa realidade e podemos melhorar sim. Nós temos que melhorar a segurança pública com inteligência. E eu vou trabalhar nisso, melhorar a segurança pública, integrar a Polícia Militar e Civil com a Guarda Municipal, esse é o nosso objetivo. O que o funcionário público pode esperar, caso o senhor seja eleito funcionário público municipal, porque é ele que, essa rejeição que muitas vezes os administradores carregam nas costas do prefeito, é pelo funcionário público que não trabalha satisfeito, que muitas vezes ele atende mal a população para se vingar do seu patrão, que é o prefeito, é o chefe maior. Não acredito. De que forma que o senhor pensa no plano de cargos e salários? O que o senhor pensa para os funcionários públicos? Não acredito que algum funcionário público seja tão medíocre. Não, eu não disse isso, eu não estou dizendo aqui. Mas eu vou te dar a posição clara, a minha posição clara sobre isso. Primeiro, eu fui funcionário público concursado no município. Eu cheguei aqui a vir morar em Pontal do Paraná no dia 6 de março de 1999 como funcionário público concursado da Prefeitura de Pontal do Paraná. Eu fui funcionário público concursado, fui depois assessor em cargo comissionado e entendo muito bem a realidade do servidor público. Eu fui servidor público, admiro o servidor público e tenho que ter com ele um companheirismo. O funcionário público na nossa gestão, ele vai ser uma via de mão dupla. Ele vai ser, sim, valorizado e vai ser, sim, cobrado. O atendimento do funcionário público ao cidadão é fundamental. Então, nós vamos valorizar o funcionário público e vamos cobrar. Eu acredito que nós temos que ter uma boa gestão pública. O funcionário público hoje, Taíco, não quer só salário. Eu tenho conversado com muitos deles. Eles querem mais do que isso. Eles querem o apoio. Eles querem recursos humanos efetivamente companheiro dele nos momentos que precisam. Às vezes o funcionário passa por problemas de saúde, ele passa por N situações no aspecto psicológico, psiquiátrico e não é reconhecido e nem entendido pela administração pública. Nós temos vários casos na área de educação, reclamações que me chegam, mesmo antes de eu ser pré-candidato, de que falta esse companheirismo, esse reconhecimento da administração pública para o funcionário público. Funcionário público não quer só salário, ele quer respeito e dignidade. E ele também vai ser cobrado, porque nós, cidadãos que nos servimos do serviço público, queremos qualidade.
Nós estamos aqui hoje, né, sabatinando, entrevista com o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de Pontal do Paraná, doutor Daniel Lemos. Já estamos chegando no final dessa entrevista e eu gostaria até de deixá-lo bem à vontade, ao lado aqui do Dr. Figueiredo Taíco, ao meu lado, dos nossos telespectadores internautas, para que o senhor venha, deixe as suas considerações finais aqui no programa de entrevista hoje, que o senhor Daniel Lemos, doutor, foi aí sabatinado, entrevistado, o pré-candidato, repito, a prefeito de Pontal do Paraná. Ou de repente, alguma resposta que o senhor queira dar, uma mensagem, uma pergunta que nós e não a nossa fizemos pergunta também. não encalhou na sua... Não veio de Fique à vontade, doutor. Eu O espaço é seu. Marcos, Taíco, eu tenho a seguinte situação. Eu não sou vinculado a nenhum grupo político que disputou a eleição. Nós temos alguns candidatos. O próprio prefeito Edgar é candidato pela situação. Nós temos 2 candidatos que são oriundos do governo Gimenez, que é o Marcos Casquinha e a doutora Virgínia. E eu sou um candidato de uma linha independente que surge como uma alternativa de poder para essas gestões que já se passaram. Nós queremos algo novo, nós somos uma proposta nova, nós nunca disputamos uma eleição e conhecemos e entendemos que a administração tem que ser feita com trabalho técnico. Essa é a nova perspectiva de Pontal do Paraná, pela nossa ótica. São novas ideias, novos projetos, uma nova Pontal do Paraná. Nossas 2 prioridades são trabalho e geração de renda, e também a área da saúde. Essas são as 2 prioridades do nosso futuro governo. E nós temos outras 5 metas. A reforma urbanística da cidade, que é muito importante para nós. A valorização da educação como meio de transformação social. Eu tenho 44 anos. Desses 44, mais de 37 anos eu passei dentro de uma sala de aula, seja como estudante, seja como universitário, seja como pós-graduado, seja como professor. Eu amo a educação e vou valorizar a educação. Somente pela educação nós podemos mudar esse país. E nós temos ainda mais 3 pontos. A boa gestão, que para nós é fundamental, e o combate à corrupção, a segurança pública com seriedade e uma renovação dentro desses projetos que eu já falei aqui, e a valorização do turismo como ferramenta de progresso para a nossa cidade. É isso que nós entendemos dessa cidade. 2 prioridades, 5 metas. E é evidente, doutor, que nós teremos outra programação, que daí o senhor vai poder falar com a população, pedir o seu voto. Agora a gente tem que respeitar a legislação eleitoral, né? Mas teremos outras entrevistas pela frente, que daí o senhor vai entrar nos lares de Pontal do Paraná, como eu falei, não só de Pontal, quantos veranistas, proprietários de residências que moram em outras cidades do Paraná, até do Brasil, e tem seus imóveis aqui, vai se interessar por essas entrevistas. Beleza, então, agradecendo aqui o doutor Daniel Lemos, muito obrigado pela presença, Altair Figueiredo Taíco, nosso comentarista político. A gente volta aí com certeza sabatinando outros pré-candidatos a prefeito aqui de Pontal do Paraná, e agradecendo a sua audiência, sua paciência, e também, é claro, a você telespectador, a você amigo internauta. Até a próxima.